40 naves espaciais começaram a lançar mísseis nucleares em direção aos polos de Marte, criando um incrível show de fogos de artifício. Toda uma nação está unida por um objetivo: fazer de um planeta morto um lugar verde e acolhedor. As pessoas estão assistindo a este emocionante momento ao vivo na televisão. Os mísseis explodem acima da superfície de Marte, criando dois sóis piscantes nos céus sobre os polos norte e sul do planeta vermelho. Este é o início do processo terraformação em Marte. A superfície inóspita e radioativa de Marte está sendo transformada para se assemelhar ao que é a Terra, com vida e verde. A temperatura está subindo, o gelo está derretendo e a atmosfera está se tornando mais densa, desencadeando um efeito estufa. Marte está passando por uma grande mudança. Agora a pergunta que fica é: o que irá crescer nesse planeta e que tipo de criaturas irão chamar Marte de casa? Quando os humanos irão liderar missões de longo prazo, como a criação de uma magnetosfera, a adição de oxigênio e o cultivo de plantas? Ou existe o risco de que as gerações mais jovens se acostumem a viver em abrigos subterrâneos com cúpulas, se desconectando da Terra e perdendo o desejo de continuar o projeto de tornar Marte um lugar habitável para todas as futuras gerações? O projeto de terraformar Marte precisa de um tempo de no mínimo uns 1000 anos para ser concluído por completo. Portanto, 10 gerações ou mais precisam estar alinhadas com todo esse projeto para que ele seja concluído. As explosões nucleares iluminam os céus acima dos polos de Marte, marcando o início da fase 1 da terraformação do planeta. Nesse estágio, estamos retirando uma grande quantidade de gelo, de dióxido de carbono, CO2, do solo. Marte é um lugar muito frio, porque sua atmosfera é apenas 1% da atmosfera da Terra, o que não é suficiente para manter o calor do Sol. Isso significa que qualquer água da superfície congela ou evapora rapidamente. A baixa pressão também torna impossível respirar sem trajes pressurizados. Os dois sóis nucleares começam a derreter as calotas de gelo, liberando CO2 e água na atmosfera, tornando-a mais densa. Com isso, a temperatura de Marte começa a subir, saindo de menos 60 graus Celsius para menos 40 graus Fahrenheit. Os primeiros sinais da transformação do planeta são visíveis nas regiões mais quentes, próximas ao Equador, bem como nas crateras e vales mais profundos. Água líquida começa a aparecer na superfície, embora ela congele à noite. À medida que a atmosfera se torna mais densa devido à liberação contínua de CO2 e água, isso começa a reter mais calor, acelerando o processo de terraformação. Um efeito estufa inesperado começa a se desencadear, fazendo Marte parecer uma inteligência artificial avançada, programando uma versão melhor de si mesma. À medida que as temperaturas em mais regiões se aproximam do ponto de congelamento da água, o gelo subterrâneo começa a derreter, permitindo que a água líquida penetre no solo e nas colinas, fluindo por mais antigos leitos de rios e preenchendo crateras pré-históricas. Com o vapor da água subindo na atmosfera, mais nuvens começam a se formar. No começo temos neve e granizo, mas com o tempo a chuva começa a cair, dando início ao ciclo de água em Marte. A poeira vermelha de Marte está sendo lavada, e os rios fluem lentamente devido à menor gravidade do planeta. Grande parte de Marte está sendo coberta por uma camada de água com 9 metros de profundidade, recriando os oceanos que um dia existiram. Cerca de 87% dos antigos oceanos de Marte se perderam no espaço, mas agora estão retornando. Quando a terraformação de Marte estiver completa, terá um oceano com 1,6 km de profundidade, cobrindo mais de 20% do planeta, com ondas majestosas e calmas. No hemisfério norte, haverá um intenso oceano em áreas planas e de baixa altitude, enquanto no hemisfério sul, com crateras e terrenos elevados, teremos terras secas. Com o aumento da densidade da atmosfera, ela começa a bloquear a radiação solar e os raios cósmicos que antes tornavam a superfície estéril. O céu agora adquire uma tonalidade azulada. A água está penetrando nas profundezas do solo. Quaisquer bactérias antigas de Marte que tenham sobrevivido no subsolo começam a crescer e se espalhar. Elas também começam a aparecer na superfície, aproveitando as crescentes poças de água, a atmosfera mais densa e a luz do sol para se desenvolver e multiplicar.
Essas bactérias têm a incrível capacidade de sobreviver no vácuo do espaço e à radiação, algumas até mesmo por milhões de anos. Se não houver bactérias marcianas antigas, podemos introduzi-las a partir da Terra para acelerar o processo. As bactérias serão geneticamente modificadas, projetadas para sobreviver em Marte, onde faz muito frio e a radiação é alta. Elas também serão programadas para se multiplicarem rapidamente assim que chegarem ao planeta. Essas bactérias se adaptarão e evoluirão rapidamente para se ajustarem ao ambiente local, passando por 500 gerações em apenas um ano. O papel delas será decompor as rochas, criando solo e preparando o terreno para a sobrevivência de organismos e plantas mais complexas, como algas, gramíneas e musgos. Embora Marte já tenha passado por uma transformação parcial, ainda é necessário usar máscaras de oxigênio. No entanto, nas áreas mais baixas das planícies do Sul, os seres humanos não precisarão mais de trajes espaciais pressurizados. Isso significa que as estruturas não precisam ser tão resistentes para suportar a pressão, e a exposição à radiação do espaço é menor, o que permite que os habitats não precisam ser tão profundos no subsolo. Agora começam os projetos de longo prazo para completar a transformação de Marte. Os avanços na fusão nuclear na Terra estão acelerando o processo de terraformação em Marte. Em vez de tentar transformar o planeta inteiro, agora estamos focando em uma área específica, uma profunda cratera. Isso é o que chamamos de missão de paraterraformação. A cratera está completamente coberta e selada por uma cúpula transparente, transformando-a em uma espécie de terra semi-subterrânea. Dentro dessa cratera, continuamos com a construção. Estamos protegidos da radiação e mantemos uma temperatura agradável, em torno de 20 graus Celsius, e pressão suficiente para permitir a presença de água líquida. Isso significa que não precisamos mais usar trajes espaciais pressurizados ou habitações seladas. As equipes só podem ficar na superfície por breves períodos, por isso os seres humanos precisam se estabelecer nas profundezas de Marte, vivendo dentro da cratera fechada. Lá dentro, controlamos o clima e ajustamos a atmosfera para que seja respirável. O solo marciano vermelho é misturado com um adesivo feito de plantas e transformado em tijolos e materiais usados na impressão 3D. Existem áreas abertas para cultivar plantas no solo nativo de Marte. Um bioreator limpa a água, tornando o solo adequado para a agricultura. A água que evapora é liberada na atmosfera da cúpula, criando chuva. Além disso, escavadoras de túneis estão cavando nas laterais da cratera para criar mais espaço fechado com uma atmosfera rica em oxigênio. Em breve, túneis irão conectar os habitats da cratera a outras crateras, tubos de lava, plataformas de lançamento e outras regiões de Marte, criando uma rede subterrânea interconectada. A evolução de Marte continua, com uma atmosfera mais densa, clima mais quente, rios fluindo e oceanos agitados, juntamente com o crescimento das bactérias geneticamente modificadas. Graças aos avanços na engenharia genética humana e tratamentos para o câncer, os astronautas agora podem viver em habitats na superfície marciana sem se preocupar com a radiação. Para espessar a atmosfera de Marte, estamos direcionando asteroides e cometas para impactarem nas áreas desertas do planeta. Isso se deve à falta de CO2 suficiente em Marte para uma transformação completa. Uma empresa especializada foi contratada para trazer materiais adicionais, enquanto exploramos asteroides de gelo e nitrogênio para criar solo adequado ao cultivo de plantas nativas. Hoje, reatores de fusão estão espalhados pela paisagem marciana, interligados por cabos supercondutores que se estendem do norte ao sul, circundando o Equador e até mesmo cruzando o Vale Mariner. Uma corrente elétrica ganha força traçando um circuito elétrico ao redor de Marte. Isso é o que chamamos de Projeto Selenoid Loop, uma iniciativa projetada para reviver o campo magnético do planeta vermelho. Sem um campo magnético natural, os colonizadores precisam constantemente gerar entre 100 gramas e 2 kg de atmosfera por segundo, pois os ventos solares arrancam a atmosfera desprotegida de Marte e a lançam no espaço. Marte já teve um campo magnético, mas os impactos massivos de asteroides na superfície perturbaram o fluxo de calor no núcleo do planeta, resultando na sua desativação. Portanto, tornou-se imperativo reativá-lo.
Os cabos na superfície se conectam ao núcleo magnético interno de Marte, e à medida que os reatores de fusão nuclear são ativados, correntes elétricas são direcionadas por esses cabos. Esse processo começa a criar um campo magnético em torno do planeta, estendendo-se pelo espaço. Esse campo magnético começa a bloquear a radiação solar e cósmica, protegendo a atmosfera contra a perda para o espaço. Conforme a magnetosfera de Marte cresce e se fortalece, auroras verdes começam a pintar o céu nos polos norte e sul do planeta. Com o campo magnético agora protegendo Marte, a transformação de sua atmosfera entra na reta final. Estamos trazendo mais asteroides ricos em nitrogênio para enriquecer essa atmosfera, ao mesmo tempo que ajustamos para diminuir os níveis de dióxido de carbono, tornando a superfície propícia para micro-organismos, plantas, animais e seres humanos mais avançados. Os pioneiros marcianos são os tardigrados, seres notáveis que prosperam em ambientes extremos. Eles se alimentam de bactérias e algas, absorvem dióxido de carbono, radiação, metais pesados e poeira, fornecendo a base para ecossistemas mais complexos. Para acelerar esse processo de terraformação, desenvolvemos torres de oxigênio e fazendas de algas em grande escala, que convertem o CO2 em oxigênio. Isso ocorre porque 73% do dióxido de carbono é composto por oxigênio. Além disso, introduzimos plantas e árvores geneticamente modificadas na paisagem marciana. Esse é o início do Projeto Terra, onde trazemos espécies vegetais e insetos geneticamente aprimorados. À medida que introduzimos organismos mais complexos por meio da produção seletiva, o solo e a superfície de Marte se tornam mais ricos, preparando o terreno para a prosperidade de uma biosfera diversificada. O futuro é incerto, mas à medida que a tecnologia avança, não sabemos até onde ela nos levará, ou como poderemos adaptar nossos próprios corpos para sobreviver em Marte. No fim das contas, estamos assumindo o controle de nossa própria evolução em nosso planeta vizinho. Comente aqui embaixo o que mais te impressionou nesse vídeo. E se você gostou, não esqueça de deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. E lembre-se, o universo é imenso, o futuro só está começando e aqui você se mantém informado.